E a proposta está na mesa para o jogador aceitar e renovar seu contrato com o Flamengo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também dos planos do Flamengo para vender Carrascal caro. Foram frustrados. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Danilo, que se desvalorizou na Copa, e a situação é igual a do Carrascal. Vou trazer o pré-jogo do Mengão e da provável escalação. E o técnico Leonardo Jardim, que deve fazer uma mudança geral para a partida de hoje contra o Lausanne. Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante também seu like e a sua inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada. Deixa seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação aqui envolvendo a situação do jogo de hoje. Hoje a bola vai rolar para Flamengo e Lausanne, 4h30 da tarde. Jogo amistoso, né, da intertemporada em Portugal. E aí, gente, a gente precisa falar uma coisa sobre esse jogo, porque o técnico Leonardo Jardim, ele deu uma entrevista lá em Portugal e tal, e ele falou que para esse jogo ele vai fazer uma mudança geral nesse time. Ele vai colocar todos os jogadores que não jogaram contra o River Plate vão jogar. Porém, tem uma coisa que ele vai fazer. Ele falou, nos dois tempos eu vou fazer um time diferente. Então, no primeiro tempo vai ser um time e no segundo tempo eu vou mudar todo e botar outro time. Então, a ideia dele é fazer isso para dar oportunidade para jogadores que não jogaram, e principalmente os garotos da base. Um exemplo, o João Vitor, né? Fez uma baita partida contra o River Plate. Talvez ele só entre no segundo tempo, porque é um jogador que conquistou assim o técnico Leonardo Jardim no amistoso. Tem a situação do Wallace, que entrou muito bem, errou aquele gol, mas no fato jogou muito bem. O Lohan, que deu aquele passe açucarado pro Wallace, que infelizmente perdeu o gol. Mas, enfim, agora a gente tem que ver, né, o que vai acontecer. Vai lembrar que o Lohan está sendo observado pelo técnico Leonardo Jardim, porque o futuro do jogador não está definido ainda. A gente não sabe se ele realmente vai permanecer no Flamengo, se ele vai embora, se o Flamengo vai vender, se vai emprestar, se vai pedir para ele treinar separado. A gente não sabe o que o Flamengo vai fazer com ele. Não sabe. Então, essa intertemporada em Portugal vai ser para o técnico Leonardo Jardim observar o Lohan e falar. Porque ele pode muito provavelmente chegar lá e falar, Flamengo, não pode. Não, ele não vai sair não, porque eu gostei dele aqui. Ele pode chegar e falar isso, tá ligado? Agora ele pode chegar e falar, não, ele não me agradou, pode botar para vender, pode botar aí para emprestar. Então, tem várias situações que a gente precisa falar. Tomara que o Lohan faça uma boa partida hoje. Imagina fazer um gol aí, rapaz, aí ia ser muito bom. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí, nessa situação do jogo de hoje. Bom, vamos falar agora sobre a situação, cara, envolvendo a situação aqui do Danilo e do Léo Nanete. Danilo do Botafogo não, o nosso Danilo. Ontem os dois jogadores foram no voo fretado da seleção brasileira de volta para o Rio de Janeiro. Ele chegou tem pouco tempo, ele chegou agora de manhã. Ele chegou em torno ali de umas 7, 6 e pouco da manhã. O Danilo embarcou aqui no Rio de Janeiro, ele e o Léo Nanete, os dois jogadores que vieram no voo fretado da seleção brasileira. Bom, vamos falar agora sobre Carrascal, porque ontem, antes de falar sobre a proposta, deixa eu falar sobre a Copa do Mundo, porque, cara, que jogo que teve, rapaz. Então foi um dia doido, tá ligado? Porque o Egito abriu 2-0 aos 70 minutos. Aí o jogo tava praticamente ganho. Aí os caras vai lá, tomam a virada histórica da Argentina com um golaço do Messi. E aí, beleza. Aí na parte da noite, a Colômbia domina o jogo inteiro contra a Suíça, não consegue fazer um gol. O cara, no último lance da prorrogação, perde um gol daquele lá que, na cara com o goleiro, o cara vai lá e isola. E aí nos pênaltis os caras perderam. Cara, foi um jogo ontem bizarro, mano. Os dois jogos foram jogos bizarros mesmo. Com isso, agora não tem mais nenhum jogador do Flamengo disputando a Copa do Mundo. Os jogadores da seleção brasileira foram eliminados.
jogadores uruguaios, equatorianos e agora a Colômbia foram eliminados da Copa do Mundo. E agora a gente tem que ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Com isso, gente, a situação no Carrascal ela fica realmente muito complicada, porque o Flamengo esperava que ele fosse jogar muito tempo na Colômbia, porque é um jogador muito utilizado pelo treinador. Porém, nessa Copa do Mundo, nos 5 jogos, ele não entrou nem um minuto. E aí, o que faz? Quando um jogador fica 5 jogos sem jogar, ele começa a se desvalorizar. E aí, a informação que saiu é que agora depende mesmo do jogador e do empresário, porque o Flamengo achou que ele ia se destacar na Copa e conseguir, não se destacar, mas jogar bem, chamar atenção para poder conseguir sair do Flamengo. E agora a informação é que o Flamengo está esperando o empresário do jogador trazer uma proposta. Vai lembrar que tem o Olympique de Marselha interessado, já falaram até de 25 milhões de euros, 150 milhões, tem o Fenerbahçe também interessado na contratação do Jorge Carrascal, ele que ficou muito marcado na exposição contra o Palmeiras. Enfim, tomara que ele vai ter que definir o seu futuro, né? É claro que a gente sabe que antes de Copa a cabeça do jogador é muito quente, mas vamos ver se agora ele vai colocar a sua cabeça no lugar, vai conseguir jogar a bola, que é o que a gente espera dele, e quem sabe possa até permanecer no Flamengo, mas no momento o Flamengo não quer isso, tá ligado? Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação dos uruguaios, porque hoje os uruguaios já voltaram a treinar. Os dois jogadores já estão treinando no Midrubu, tanto Varela quanto o Uruguai. O Arrascaeta voltou na segunda-feira e os dois jogadores voltaram hoje para já iniciar a preparação para o segundo semestre da temporada. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação aqui do Danilo, porque, gente, a situação é o seguinte: eu trouxe essa informação ontem que o Flamengo fez uma proposta de renovação de contrato pelo zagueiro Danilo. E aí, o que resta agora é a gente aguardar para ver, porque a gente não sabe se realmente o Danilo ele vai querer permanecer no Flamengo, ele vai querer ir para a Europa, vai querer voltar para a Europa. A gente não sabe se ele vai querer voltar para a Europa, tem a situação, a gente não sabe se ele vai querer permanecer no Flamengo, enfim. E agora a gente está no certo aguardo, a gente está aguardando o Danilo. Vai lembrar que o Flamengo fez uma proposta até dezembro de 2027, é uma proposta de contrato de 1 ano, igual o do Alexandre, para poder, que são dois jogadores já considerados bastante, estão com idade avançada, estão 1 ano de contrato. Eu acho que vai ser suficiente para depois eles se aposentarem, ou sei lá, eles vão querer sair do Flamengo. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Já a situação do volante Danilo do Botafogo, a situação é a mesma do Carrascal. Ele não conseguiu render o esperado na Copa do Mundo, se desvalorizou, e o Botafogo falou que não vai vender ele por esses 40 milhões. Vai vender ele por um valor a menos. A gente sabe que a ideia do jogador era ir para a Europa, se destacar na Copa e voltar para a Europa, mas não foi isso que ele conseguiu. Mas ele também não descarta permanecer no Brasil. O Flamengo e o Palmeiras estão monitorando e estão se monitorando bem de perto a situação do volante Danilo do Botafogo. Bom, hoje tem Flamengo e Lausanne, vai passar aí na GTV, na GTV, vai passar na Band, vai passar também na ESPN, que é TV fechada, vai passar também hoje, não me engano, acho que no Premiere vai passar também. Enfim, vários canais hoje vão transmitir. Você pode acompanhar esse jogo aí entre Flamengo e Lausanne. Tomara que o Flamengo consiga vencer, é o que nós esperamos do nosso Flamengo. Bom, Guilherme, é a transformação do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça, Jesus te ama. Falou.